Muito bem, sejam bem-vindos. Hoje estamos juntos e misturados aqui, ó, na rádio Amigos Online, né? Pra galera que tá assistindo aí, ó, no Instagram, um grande abraço aí, ó, Deus abençoe vocês também, quem tá no YouTube também, a galera que está assistindo também aí, ó, na íntegra, né? Pela www.amigos da cidade também. Um forte abraço para vocês. Hoje estamos juntos e misturados. É um prazer imenso estar aqui com a gente aqui hoje com nosso amigo Jefinho aí, ó, Jefinho Farias, né? O famoso ceguinho da Praça Nossa. Tá aí, ó, contando um pouquinho da história dele. Sei que já teve em outros podcasts aí, já contou também um pouquinho, mas se puder também replicar, falar um pouquinho do que foi falado lá e alguma coisa a mais também acrescentando aqui, seria um prazer. Já digo já, né, de partida, que já é um prazer imenso, né, ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, tá? E também a galera que quiser deixar mensagem, vai deixando aí mensagens aí, alguma pergunta, alguma coisa que ao longo da entrevista a gente vai falando, né, vai repassando aí. Vamos lá. Jefinho Farias, né? Esse é seu nome mesmo ou é o nome artístico? Primeiramente aí agradecer o convite, sensacional, muito bacana estar aqui. É o meu nome artístico, né? Meu nome na verdade é Jefferson, então é o Jefinho, vem assim aí o diminutivo, né? Na verdade, quando eu comecei, até no Humor na Caneca, que foi minha primeira participação na TV, no programa do Jô, lá em 2010, ele me anuncia como Jefferson Farias, né? E era o nome que eu usava, Jefferson Farias e tal. Só que o meio da comédia, todo mundo começou a me chamar de Jefinho. Então eu usava Jefferson nos flyers e tal, nas entrevistas, mas os colegas de trabalho, a galera da comédia, já se referia a mim como Jefinho. Aí eu adotei. Achei carinhoso, diminutivo, falei, então não assisto com você, Jefinho Farias. Fofinho, né? Tá aí. É isso. E é uma pergunta que eu ia fazer pra você, não sei se já fizeram essa pergunta. Como tudo começou? Você sempre quis ser artista ou caiu de paraquedas na sua vida? Cara, eu sempre gostei dessa coisa do exibicionismo, digamos assim, né? É aquela criança que gostava de contar piada e tal, mas assim, entre os amigos e tal, às vezes tinha uma reunião de adultos, um aniversário eu também tentava ali fazer alguma gracinha. Meu pai é um cara, sempre foi um engraçaralho, né, da galera, assim, então eu gostava dessa coisa, mas assim, sou daqui de São Gonçalo e tal, eu não tinha acesso a teatro, não foi aquela criança que ia a teatro desde pequeno, não, as referências que eu tinha de atuação, digamos assim, era via televisão, novela, programas de TV, a própria Praça é Nossa, que eu assistia e tal. Então, de maneira que assim, quando eu fui ficando adolescente e tal, que eu fui tendo essa vontade de experimentar, adolescente quer ser um pouco artista, né? Primeiro eu fui no funk, que era uma coisa que eu gostava, então eu fazia umas músicas, cantava com os meus amigos, fazia umas rimas e o pessoal gostava, aí eu falava, pô, acho que dá pra ser isso. Jogador de futebol e tal. Aí eu fui percebendo que tudo que eu queria fazer envolvia um pouco de plateia, né? Tipo, atleta, artista e tal. Falei, caramba, eu gosto disso. Quando chegou no final ali do meu ensino médio e tal, que é aquele período que você tem que escolher mesmo pra onde você vai, né, e tal, eu comecei a fazer alguns cursos. Só que a coisa da atuação, do teatro, era muito longe pra mim, assim. Então eu fui fazendo coisas que eu julgava ser mais próximas, assim, que era o que eu gostava mais, era o que eu tinha mais contato. Então eu fiz um curso de DJ, por exemplo, queria aprender a mexer ali nas aparelhagens, etc e tal. E lá pelas tantas, um amigo meu falou que tinha feito um curso de teatro, que era em Niterói, era barato, era um curso de 4 dias só, para experimentar. E ele foi me contando como é que eram as aulas e tal. Eu falei, cara, acho que eu quero isso, quero testar isso aí. E aí pronto, aí fisgou, assim, foi em janeiro de 2008, fiz um curso livre, né, que era o curso da Estácio de Sá, que eu acho que eles têm até hoje uns cursos de verão, assim, né, é para você experimentar aquela modalidade, aquela disciplina, para você saber se é realmente aquilo que você vai querer e tal. E o cara que deu aula pra mim, engraçado, ele nunca mais encontrei esse cara, né? Porque às vezes a gente encontra as pessoas no início da nossa jornada como artista e lá na frente a gente se reencontra, o cara que tá trabalhando em algum lugar, o Collis Ribeiro, que foi esse cara que me deu essa primeira aula, eu nunca mais o encontrei, mas ele foi extremamente importante na minha vida. Eu ouso dizer que eu sou artista muito por causa dele, porque eu comecei, a primeira experiência que eu tive no curso de teatro
Foi um curso muito rápido, de 4 aulas, e ele foi muito hábil na divisão assim, do curso, porque a primeira aula foi mais teórica, ele falando sobre a história do teatro, etc e tal. Depois ele começou a colocar a gente para fazer uns exercícios de teatro, jogos e tal. Na terceira aula ele já trouxe um texto para a gente trabalhar em cima e dividir os personagens, etc. E na quarta aula a gente ensinou esse texto a Vera, como se fosse uma apresentação mesmo com plateia, etc e tal. Se desse errado eu tinha que resolver, cada um trouxe uma coisa de casa para fazer o cenário, figurino, né? Então eu passei assim, pincelei as etapas, sabe? E saí desse curso falando, cara, eu quero isso e tal. Eu não sabia se eu ia conseguir viver de arte, se eu ia conseguir virar um artista, trabalhar com isso, mas eu tinha certeza que a partir daquele momento, daquele janeiro de 2008, o teatro ia fazer parte da minha vida para sempre. Seja como um espectador assíduo, seja como um hobby levado a sério, seja como uma segunda profissão ou como uma profissão primeira, que foi o que acabou se tornando. Mas o teatro não ia sair da minha vida nunca mais. Eu tive certeza disso a partir desse curso. E aí as coisas caminharam até de uma maneira muito rápida. Assim, hoje eu olho para trás e falo, caramba, 15 anos, 2008, já são o quê? 15 anos aí de história. No ano seguinte eu estava fazendo pré-vestibular. No mesmo ano eu já entrei para uma companhia de teatro lá no Rio, a gente fazia apresentações nas ruas e tal. Em 2010 já entrei para a faculdade de teatro. Em 2010 já teve as primeiras oportunidades na TV. Em 2011, 12, enfim, aí a coisa acabou. Engraçado, né? Assim, você falou, né, que você pensou na carreira futebolística, né? Uhum. Você pensou também em ser DJ, e assim, teve um leque de opções no início, né? Mas eu sei que você já falou isso até em outros podcasts, mas você poderia retornar esse assunto aqui um pouco? Como foi que você ficou cego? Em que período isso aconteceu? Então, a coisa do futebol, por exemplo, era uma coisa pré-cegueira, né? Antes da cegueira, que foi o sonho de quase praticamente todo brasileiro, né? Esse jogador de futebol e tal. E eu era uma criança que eu jogava direitinho, assim. Então eu tinha essa vontade de sonhar com essa coisa e tal. E só que engraçado, hoje eu olho pra trás, eu era um jogador. Eu era uma criança que jogava bola, mas eu nem era tão ligado nos gols. Eu gostava dos dribles. Então, assim, eu era meio Denilson, sabe? Driblava, mas fazer gol mesmo, que é bom nada. E isso acho que já tem uma coisa do exibicionismo ali, da arte, de fazer o negócio e tal. Eu tava mais preocupado com a firula, ou seja, com um gestual do negócio, com a galera achar incrível e aplaudir, rir, brincar, do que o objetivo do esporte mesmo, que era o gol, né? Então já tem um lance desse. Só que em 2011, no final de 2011, nas férias, em dezembro, eu fui acometido por uma trombose cerebral, que é uma doença até normalmente que acontece com pessoas mais velhas. Eu tive com 11 anos, trombose são coágulos, entupimento de veias e tal, eu tive isso no cérebro, então o sangue parou de trafegar normalmente em algumas áreas do meu cérebro. Isso fez com que os nervos ópticos se atrofiassem, que são os nervos que ligam o olho ao cérebro, né? Eu tenho esses, por isso que eu não enxergo, eu tenho a ligação do cérebro com o meu olho, ela é atrofiada, que é o nervo óptico. O meu olho em si, ele é até normal, retina, córnea, globo ocular, não tem problema, eu até brinco, acho que vou doar minha córnea, que eu não uso mesmo, tá aqui. Então, mas a minha questão é no nervo óptico, que é atrás e tal. Então, isso foi o que ocasionou a minha deficiência visual. E aí sim, a partir daí, eu passei a viver como uma pessoa com deficiência visual e passei a ter outros sonhos, né? Do exibicionismo, ela continuou um pouco em mim, a coisa de querer ser artista, de querer fazer algo que as pessoas vissem e aplaudissem, interagissem e tal. Mas a coisa do futebol ficou distante, passei a ser uma pessoa mais ligada em outras coisas a partir daí. Entendi. E o que foi, assim, você pode dizer assim, na sua vida, que foi um momento chave, que virou a sua chave, tipo assim, hoje eu sou Jefferson Farias, me encontro numa situação de ser, né, diferente de outras pessoas, onde você sonhava com diversas coisas e aquilo ali não acontecia mais, não poderia mais acontecer na sua vida. Uhum. E o que virou a sua chave para você não cair na depressão, mas se tornar
um humorista que você é hoje, tão conhecido? Eu acho que eu tive alguns momentos, assim, eu não consigo falar assim, esse dia foi um marco e tal. Eu tenho alguns marcos, eu acho. As aulas do college foram um marco da coisa do teatro. Não só pela arte em si, mas pelo como eu fui recebido por aquelas pessoas, né? Eu posso falar, o primeiro aluno que eu tenho assim, eu não sei, mas vamos aprender juntos. O pessoal do teatro ele é muito aberto, então isso foi um marco para me levar para a arte. Eu falo para as pessoas que assim, hoje eu lido muito bem com isso, eu brinco, eu faço show, eu faço palestras, eu trato com naturalidade. Eu acho que a gente tem que fazer piadas sim, que é para realizar a cegueira, porque ter uma deficiência é normal, qualquer pessoa pode adquirir uma deficiência em algum momento. Então mesmo que a pessoa não tenha deficiência, ela pode falar sobre, e a pessoa que tem alguma deficiência, ela deve falar sobre, e deve falar da maneira, creio eu, né, acredito e penso, da maneira mais natural possível, para não virar aquela coisa de, não, agora vamos falar sobre o menino que tem, não, é um cego, é um surdo, o cara não tem um braço, vamos naturalizar isso, porque quanto mais normal for, mais integrado a gente vai ser, né? Eu acho que é importante a gente fazer essas coisas. Mas em termos de marco, né, que foi a pergunta que você fez, eu acho que teve alguns processos. Primeiro eu fico cego e não sei o que está acontecendo. A gente teve essa trombose e tal, e quando eu tenho alta, e aí foi um perrengue, eu fiquei um mês internado aqui em São Gonçalo, no pronto-socorro das crianças, hospital público, dividindo enfermaria com um monte de gente, em dezembro, no período das festas, então as pessoas iam tendo alta para passar o Natal e o Ano Novo, e eu ficava na enfermaria porque eu não podia ter alta, meu problema era muito sério, eu não sabia, os médicos me deram 10 dias de vida, porque tinha um coágulo crescendo na minha cabeça, se esse coágulo estourasse eu morreria, né? Então, tipo, eu não podia ter sido isso, obviamente eu fui saber depois, né? Enquanto criança ali a gente não sabe. Mas passa esse perrengue todo. Então, quando eu tenho a alta, já em 9 de janeiro de 2002, eu passo a viver uma nova vida, uma vida como uma pessoa com deficiência visual, mas sem saber ainda que eu já era uma pessoa realmente com deficiência visual. Porque eu tive uma alta da neurologia, da galera que cuida do cérebro, falou, dissolveu com a água, deu tudo certo e tal, agora a gente tem que cuidar das sequelas, né? E a sequela que eu tive foi a perda da visão, então tem que ir no oftalmologista e tal, e aí começou o processo de saber o que tinha acontecido com a minha visão, porque esse diagnóstico da atrofia no nervo óptico eu fui ter alguns meses depois. Durante esse período, a minha família e eu, a gente não sabia exatamente, sabia que eu não estava enxergando, porque eu tinha um problema na cabeça e fiquei enxergando mal, mas o que era? A gente não sabia, então tinha aquela esperança que daqui a pouco volta, de repente tem um tratamento, tem que fazer um negócio, Lá pelas tantas, e a gente com poucos recursos, em vários lugares, sem conseguir ter o diagnóstico certo, quando a gente foi lá no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, na URCA, a gente conseguiu ter um acesso lá. Eu fiz a bateria de exames, todos os exames imagináveis da época de vista, e aí sim, aí lá foi um marco, por exemplo, porque lá a menina falou, a médica, ele tem atrofia no nervo óptico, isso não tem cura, ele é cego, ele vai continuar cego, tem que viver a partir daí, existem formas de viver, papapá, eu fico falando de braille, de escola, de não sei o quê, mas aquilo foi uma bomba, porque até ali a gente ainda esperava que em algum momento eu ia voltar a enxergar normalmente, etc. Então esse foi um marco, por exemplo, que me introduziu de fato, né, na deficiência visual. Assim. E aí você passa a viver a partir daí, e obviamente um pré-adolescente, você cheio de questões já da idade, você cheio de coisas que todas as crianças pré-adolescentes que enxergam, que andam, normalmente já tem questões consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua cabeça. Então imagina um menino que recebe uma notícia dessa, caramba, agora eu sou uma pessoa extremamente vulnerável e tal, uma pessoa que não sabe quem é quem, não sabe exatamente onde está. Então foi um processo. Eu não tive grandes depressões no sentido de paralisar a minha vida como um todo, mas é óbvio que eu tive questões, assim, né? Porque sua vida muda totalmente, né? Eu era aquela criança que brincava, que zoava as outras crianças, né, tal, não sei o que, até flertava um pouco com o bullying ali, e chega no ano seguinte eu passo a ser um alvo fácil para esse tipo de comportamento. Então, como que você lida com isso, né? Então foi um processo, assim. Mas eu acho que eu lidei da melhor maneira que eu pude, assim. Tive meus problemas, tive meus momentos de sentar e chorar, minhas paradas e tal, mas de maneira geral eu tinha amigos, consegui estudar, fui muito bem acolhido pela escola, etc e tal, e fui caminhando. Mas eu ia nessa vaselina ali de 11 até os meus 16 anos.
quando eu cheguei com os 16 anos, é que eu considero que eu tive um outro marco, digamos assim, que eu comecei a aceitar a minha limitação. Eu vivi como uma pessoa sem enxergar dos 11 aos 15, mas fingindo que enxergava, não querendo falar muito sobre o assunto, né? Eu realmente não me apresentava como uma pessoa com deficiência visual, não queria usar bengala, etc. Quando eu fui chegando com os 16 anos, é que eu fui começando a baixar um pouco a guarda, tem que aprender o braille, tá? Então me coloca no lugar para aprender o braille, né? Tem que fazer, tá? Então me coloca em tal lugar. E isso foi muito bom para mim, porque aí eu pude conhecer nesses lugares, e aí os marquinhos, né, os marcos começaram a acontecer. Teve um cara que eu conheci, por exemplo, que é o Thiago, que é um cara que deixou de fazer parte do meu convívio, acho que foi muito importante na minha vida, porque quando eu conheci com 15, 16 anos, ele já tinha 22 e era um cara cego que morava sozinho, trabalhava, ele zoava, fazia as coisas, saía, nananã, totalmente independente, e era o que eu achava que eu não conseguiria ser porque eu não enxergava. E ele não enxergava e era. Eu falei, caramba, então tipo assim, ele foi muito importante pra mim, foi um marco, foi quase que um mentorzinho assim, porque me ensinou a ser cego, né? Como ser cego e ainda assim fazer as coisas, comprar as coisas, andar na rua, etc e tal. Então esse também foi um marco. Se você conhecer pessoas que estão no mesmo barco que você, te ajuda muito, né? E hoje, através das minhas palestras e tal, dos meus shows, mas muito mais nas minhas palestras que eu falo mais sério sobre esses assuntos, a minha missão é fazer com que, ao invés das pessoas levem 5, 6 anos que eu levei para começar a me aceitar, que elas levem 5 meses, 5 semanas, talvez 5 dias ou até mesmo 5 horas, assim. Porque a gente não precisa ter o tal do preconceito com a gente mesmo, né? Então, quando. O que ajuda isso? Você conhecer pessoas que estão no mesmo barco que você. Porque quando acontece uma parada com você, você fica revoltado, blasfema, fala por que eu e tal. Só que a pergunta é por que não você? É uma coisa que pode fazer em qualquer um, a qualquer momento. A gente não sabe as adversidades que a vida pode nos trazer e a gente tem que saber lidar. Né? A gente tem um Arlindo Cruz aí, por exemplo, que é uma adversidade com o cara. Ele tem que saber lidar, a família tem que saber lidar, todo mundo tem que saber lidar. Porque é uma coisa que pode acontecer com todo mundo a qualquer momento. Assim. Então, por isso que eu acho que as limitações, as enfermidades, as deficiências, elas precisam ser faladas com naturalidade. Porque não é algo que é só ligado à pessoa que tem a limitação. É uma coisa de todo mundo, porque todo mundo pode ter. E limitação também é uma coisa ampla, né? A gente está falando de uma deficiência física, etc e tal. Mas tu quebra a perna, passa a usar um gesso, tu já tá um pouco limitado, né? Então, assim, a cidade tem que estar acessível para todo mundo, né? Então é isso, eu considero, enfim, comecei a filosofar pra caramba aqui, mas eu acho que existem vários marcos na minha vida. Então acho que tem esse marco da cegueira, tem esses 4, 5 anos ali de lidar mais ou menos com aquela coisa, não querendo lidar muito. Tem o marco da adolescência ali dos 16 anos, que é quando eu começo a baixar um pouco a guarda. Tem o marco de eu conhecer as outras pessoas cegas que já eram bem desenvolvidas, independentes, e que isso me ajudou pra caramba. Tem o marco artístico, porque aí também, se eu não fosse eu virar essa chave de sou uma pessoa com deficiência visual e tudo bem, eu tenho que ir atrás do que eu quero, eu não teria me matriculado nesse curso de teatro, sacou? Porque eu ia ter vergonha minha, de mim mesmo, e o que as pessoas vão achar, e nessa época não, nessa época eu já estava empoderado, não, vou lá, vou fazer, vamos ver, vamos dar um jeito e tal, não sei o quê. Então acho que foram os marquinhos, assim, que foram construindo isso. Aí eu entro no teatro. Já estava, entre aspas, me bem resolvendo a minha questão da alimentação, já brincava com isso entre os meus amigos e tal. Mas entro no teatro. Coincide de, historicamente, eu começar a fazer teatro no momento em que o stand-up comedy, que é um gênero de humor novo no Brasil, tem nem 20 anos, estava bombando, estava começando a germinar aqui no Brasil. Todos os comediantes subindo no palco de cara limpa, falando de si, do seu corpo, das suas questões, da sua vida. E eu com essa questão, caramba, bom, vou peitar isso, vou falar sobre isso, porque já tinha referência do Magela, mas só. Não tinha um moleque novo e tal. Então quando eu subo no palco, a primeira vez, para fazer um show de comédia, stand-up, falando da minha condição e tal, já tinha feito coisa de humor antes, mas como personagem, mas falando disso, foi em 2009, 25 de agosto, eu tinha 18 anos de idade, entendeu? Então foi um processo que eu fui virando, assim. Então tem esse 11, tem esse 16, tem esse dos 16 aos 18, tem dos 18 para frente, que aí eu já estava totalmente inteirado e adaptado, digamos assim, com
a minha questão visual, entendeu? Interessante. E assim, a gente vê, né, você hoje superou, né, essa sua limitação e queria que você pudesse compartilhar como você enxerga hoje o mundo, né? Hoje você já se identifica, até porque você infelizmente tem essa doença, né? E se identifica como cego, tanto que você até brinca com isso, né? Uhum. E como você age no dia a dia? Diga assim, você se locomover para os locais, por exemplo, você veio para cá, você veio sozinho, né? Você anda sozinho nos locais, assim, você não usa a sua dificuldade como parâmetro para não chegar ou fazer determinadas coisas. Muito pelo contrário, hoje você é totalmente independente, mesmo estando na condição de cego. Né? Então, assim, como que é isso para você? Eu acho que eu uso muito a palavra superar, superei e tal, porque eu ainda não achei uma palavra melhor. Mas eu falo para as pessoas e falo isso também nas minhas palestras, que, cara, o lance não é você superar as coisas, porque tem coisas que são insuperáveis. Eu só vou superar a cegueira a partir do momento que eu voltar a enxergar. Aí eu superei. Ela não existe mais. Eu não superei a cegueira, eu apenas lido da melhor maneira com ela. Eu não a permito que ela me paralise. É só isso. Nenhuma mãe supera a perda de um filho. Ela aprende a lidar com a perda do filho. Ah, não, eu perdi meu filho, sofri, agora eu superei. Não superou, velho. Vai estar ali pro resto da vida, mas ela aprende a lidar, ela vai voltar a sorrir, ela vai voltar a interagir com o mundo de algumas maneiras, mas aquilo vai estar ali. Então a minha cegueira está aqui e ela faz parte da minha vida. E ela me ajuda em muitas coisas e me atrapalha em todas as outras, em muitas outras, na verdade. E aí qual é a questão? Como que eu lido com isso? A questão maior não é você superar uma adversidade, e tudo bem falar superar, eu uso essa palavra porque realmente não tem outra melhor, mas é como você lidar com a adversidade da melhor maneira possível, né? Quando a gente abre essa mente para como você aprender a lidar com as adversidades, aí a sua vida passa a ser mais tranquila, apesar das limitações e das adversidades. Por quê? Porque você está preparado para lidar com ela. Eu acho que a primeira coisa para você lidar com uma adversidade é não negá-la, né? Você tem que aceitar. E aceitar no sentido de entender o que está acontecendo. E não aceitar no sentido de se conformar, do conformismo. Você tem que aceitar. Se você negar aquilo, você não vai lidar com aquilo. Se você não lidar com aquilo, você não vai resolver aquilo. Aquilo vai continuar ali. Então, tipo, se a gente achar que não tem um vírus e não trabalhar para curar esse vírus, o vírus vai continuar ali. Não adianta você acreditar que ele não existe ou que ele não faz mal. Ele vai continuar lá. Independe da sua vontade. Não adianta eu querer não usar bengala e fingir que enxergo e convencer as pessoas de que enxergo, mas eu vou continuar sendo cego. Eu só estou mentindo para mim mesmo, assim. Então a gente precisa aceitar as adversidades, entender que faz parte da vida. Gostoso não é, mas a vida não é feita só de coisas que dão certo o tempo todo. A vida é feita de adversidades. Pode acontecer a qualquer momento, em qualquer idade, com qualquer pessoa, em qualquer área da vida. Financeira, emocional, pessoal, física, intelectual, enfim, pode acontecer o tempo todo. Então, como que a gente se prepara para lidar com isso, né, da melhor maneira? Então, acho que o que eu consegui construir ao longo da minha vida e tento passar para as pessoas hoje é isso, que a gente não precisa ser super-homem, não precisa ser inabalável, as coisas vão abalar. Eu acho que a gente só não precisa chafurdar na negatividade e na coisa ruim. Ficou bolado, triste, bolado, mas no dia seguinte acorda e vai pra cima, entendeu? Porque as coisas têm um peso que a gente dá às coisas, né? Não é necessariamente o que acontece com a gente que nos define, é o que a gente faz com o que acontece com a gente que nos define. Então, enquanto eu estava negando a minha cegueira naqueles 4, 5 anos, era uma forma que eu estava lidando daquela maneira com que me aconteceu. Eu não estava vivendo aquelas coisas porque aquilo me aconteceu. Eu estava vivendo aquelas coisas porque eu estava lidando daquela maneira com aquilo que me aconteceu. Quando eu decidi lidar de uma maneira diferente com a mesma coisa, a minha vida mudou para melhor. Porque eu decidi que eu ia mudar, inclusive é o nome do meu livro, eu decidi enxergar. Ou seja, eu decidi que eu ia lidar com aquela diversidade de uma maneira diferente. E a gente sempre pode. É fácil, tranquilo. Não é. Muito mais fácil falar do que fazer. Mas eu acho que é importante que a gente tenha essa busca. Assim, para a gente conseguir ter uma presença de espírito tranquila de lidar com uma adversidade e aquilo não nos abalar. E às vezes adversidades quaisquer, assim, de quaisquer tamanhos. Porque tem gente que tropeça na rua e perde o dia. A pessoa fica o dia inteiro
revoltada porque, sei lá, tropeçou na rua, porque perdeu a carteira. Então é uma adversidade com a qual ela não está lidando da melhor maneira, né? Ou a pessoa pode sofrer um acidente, perder um membro e ficar 15 anos achando que é inútil para a sociedade porque não tem mais um membro. É uma outra maneira de lidar com aquilo. Eu acho que não precisa a gente ter esse tempo todo, né? Como eu acabei me tornando palestrante, porque dei entrevista nos dois, empresas começaram a me chamar e eu acho legal, mas eu tenho uma questão com esses palestrantes motivacionais também, que é tudo, levanta a cabeça e tal, não sei o que, vambora, como se o ser... caiu uma água aqui na minha mão. Como se o ser humano não tivesse a prerrogativa de se abalar e tal. O que eu acho que assim, mano, se abala, fica triste, fica bolado, fica revoltado, fica nervoso e tal. Mas, mano, não fica assim 5 anos, cara. Entendeu? Não fica assim 10 anos, não fica assim 5 meses, 5 horas. Principalmente porque a vida só é essa, né? A gente tem essa vida aqui, cara. Às vezes o cara tem filho, tem não sei o que, tem um monte de coisa acontecendo em volta dele, bacana, que ele não tá deixando de curtir porque ele só tá focado na negatividade, só tá focado no que ele não tem. Ele não tá focado no que ele já tem, sabe? A gente foca muito no que a gente não tem. Eu não tenho a visão. O que a visão te impediu? Não estou preocupado com o que a falta da minha visão me impediu. Eu quero saber o que ela me trouxe. Se eu não me tornasse uma pessoa cega, talvez não. Eu não seria o cego da Praça Nossa, eu não seria um comediante, eu não seria uma pessoa que inspira outras pessoas através dessa minha história. Então é a gente focar no que a gente tem e não no que a gente não tem. E se a gente não conseguir sucumbir a um pensamento negativo ou alguma coisa, tudo bem, é humano, não precisa se autoflagelar por causa disso. Curte essa tristeza, mas não chafurda nela para sempre. Acorda no dia seguinte, segue em frente, porque sempre tem que ter uma luz no fim do túnel. Menos pro cego que não vai enxergar a luz. Mas só uma piada, né? Não tem a luz, mas tem a piada. Exatamente. Né? É interessante isso que você está falando aqui, né? Até eu ia falar sobre esse assunto. Você vê, né? Como a gente estava conversando. Você nessa condição de cego e você não aceitou essa situação e hoje você dá palestras para pessoas que talvez passem por situações parecidas ou não, mas que de certa forma estão se afundando em situações depressivas, né? E você hoje você é um exemplo, né, de que você não aceitou essa situação e muito pelo contrário, você usou a sua condição a benefício próprio, você acabou crescendo com isso. E hoje você brinca com isso e você, de certa forma, você estimula e ajuda outras pessoas também. Então, assim, eu gosto muito de usar, até mesmo para algumas pessoas, né, quando estão passando por dificuldade, o seu exemplo. Eu uso o seu exemplo, eu falo assim, poxa, olha lá o famoso ceguinho da Praça Nossa, olha para ele, cara, o cara podia estar... Ele podia estar numa situação hoje reclamando da vida, podia estar triste no canto, esperando que as pessoas fossem obrigadas a ajudá-lo e tal. E hoje a condição dele é totalmente diferente. Ele está numa condição que ele ajuda outras pessoas, ele não aceitou aquilo ali. Então, assim, a vida é feita para ser vivida, como você falou aí, uma vez só, e ela passa e passa rápido. E por que não a gente viver da melhor maneira possível? Né? Eu queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta, né? A gente conhece, né, o nosso famoso Jefinho aqui como o ceguinho da Praça Nossa, mas muita gente não sabe como ele chegou à Praça Nossa. Qual foi? Você lembra o que de fato fez com que você assinasse um contrato para estar indo à Praça Nossa? Então, foi aí quando eu comecei lá naquele 25 de agosto de 2008 a fazer stand-up. Aliás, engraçado que a gente está aqui em São Gonçalo, tenho muito orgulho hoje de poder estar ajudando, inclusive, trazendo um pouco de volta o que assim, né, de certa forma me deu, porque o simples fato de ter nascido aqui já faz parte de como que a cidade te forja, né? Como que você é criado nessa nossa cultura aqui e isso prepara a gente para a vida. Eu fui correr atrás das artes, tudo muito fora. Esse curso, por exemplo, que eu te falei do college lá da Estácio foi em Niterói, os meus primeiros trabalhos foram no Rio e tal. Mas quando eu tive a oportunidade de voltar um pouco aqui para minha terra, para fazer conectar com as pessoas daqui, foi lá em 2009 ainda, que eu tinha feito esses primeiros trabalhos. Eu falei, pô, quero fazer um curso aqui na cidade para ver o que acontece aqui. Porque eu tenho certeza que alguma coisa acontece aqui, só que eu ainda não me conectei com essas pessoas.
E aí eu fui no Sesc e aí eu conheci um monte de gente que fazia arte aqui, um monte de projeto que acontecia em São Gonçalo, que caramba, cidade potente também em relação à cultura, que legal. Por que eu tô lembrando disso? Porque quando eu fiz stand-up pela primeira vez, eu tava fazendo alguma atividade no Sesc, um curso, de uma oficina, de contação de histórias, alguma coisa nesse sentido, e eu lembro que eu saí voado, eu falei, vou fazer hoje, eu vou tiver uma oportunidade de fazer um negócio lá no teatro, legal, falar bela, então vou lá e tal. Eu fui, peguei meu coesa, fui lá voado, e cheguei atrasado e fiz esse show. Que foi a minha primeira participação. E a aceitação foi muito grande. Eu lembro que esse show foi 25 de agosto de 2009, e era o último dia da temporada do show do Felipe Absalão e do Smigo, que eles tinham um show de comédia stand-up lá, e aí sempre os dois eles recebiam convidados. E aí ele falou, ó, vem aqui, faz, é o nosso último dia da temporada. Aí eu fiz, e o teatro tava cheio, 400 lugares, tá, foi muito bom. Ali ele falou, ó, setembro a gente não vai fazer show, a gente só volta em outubro. Então vai se aprimorando, vai treinando, vai pensando em piadas e tal, em outubro você volta. Aí eu passei setembro inteiro estudando, escrevendo, caramba e tal, em outubro eu voltei e fiz lá um show de 8 minutos. Quando a gente começa a gente faz 2, 3 minutos, né? Aí eu fiz já 8 minutos que funcionou, foi muito bom. Falei, caramba, aí dali eu fui correndo atrás, ia fazendo show, ia pedindo para as pessoas, ia para a ilha do governador, ia para não sei aonde, ia para não sei onde. E aí aquela coisa, né, da vontade da coisa correndo. Também assim, dei muita sorte. Bom, uma pessoa, um menino cego, fazendo comédia de uma maneira que estava funcionando, enfim, as pessoas se divertiam e tal, aquilo foi muito inusitado. O stand-up era um movimento muito menor do que é hoje, então rapidamente as pessoas do meio, pô, tem um menino cego fazendo, tá mandando bem, caramba, lá de São Gonçalo, etc e tal, papapá. Então as coisas foram acontecendo muito rápido, assim, nesse agosto eu fiz o primeiro show, aí em setembro eu fiquei estudando, aí em outubro eu fiz o segundo show, aí em outubro eu conheço o Miguel Nader, que é de Niterói, que abriu uma noite lá em Cambuinhas, aí me chamou, aí eu já fiz essa noite de Cambuinhas, aí um cara que fazia na época aqui também me chamou para fazer em São Gonçalo, então logo em novembro eu fiz um baita de um projetão aqui em São Gonçalo, que na época foi no Caneco 90, que trouxe vários comediantes, então várias pessoas que na época já estavam bombando, Marcos Bernes, Fábio Porchat, Fernando Caruso, até o Léo Jaime veio fazer comédia aí, e a gente, e eu pude participar também, então as coisas foram caminhando muito rápido, assim, de maneira que em 2010 eu já estava muito inserido, eu estava fazendo faculdade, fazia 2 faculdades, mas o tempo que me sobrava, final de semana e tal, eu estava fazendo show, me aprimorando, então eu estava muito inserido nesse meio. E em todo mundo na época, a galera, os comediantes profissionais e tal, batalhavam o humor na caneca, que era um quadro do programa do Jô, que no final do programa ele deixava um comediante lá fazer 5 minutos de texto. E aí eu queria muito participar disso, um comediante indicava o outro e tal, aí pum, consegui. Minha primeira participação na televisão. Em junho de 2010 eu fiz o Humor na Caneca. Foi muito legal, fui de avião, levei minha mãe, estúdio de televisão, aquela coisa toda. Primeira experiência, pô, tive contato com o jogo e tal, caramba, que loucura e tal. Aí, por eu ter feito o Humor na Caneca, o pessoal do Faustão viu e me chamou para fazer o Quem Chega Lá, que era uma competição de humorista. Eu fiz o Quem Chega Lá e a segunda participação na televisão, e aí uma participação ao vivo, ao lado de um ícone da televisão, aquela coisa, Faustão e tal. Então foram... Só te interromper um minutinho. Essa do Faustão, essa apresentação, já foram os 3 malandros ou ainda não? Era só você? Não, essa era só eu, que foi em 2010. Ah, tá. Aí essa dos 3 malandros, que é um processo, né? Sim. Como é que chegou na não, praça, claro. como é que as coisas acontecem. Aí essa dos 3 malandros, em 2011, aí final de 2011 eu já estava com 2 anos e meio de carreira, né? Já estava ali, já tinha começado em agosto de 2009, já tinha passado 2010 inteiro, feito o Humor na Caneca e o Faustão. E 2011 inteiro também, praticamente, no final de 2011, já estava no meu 4º período de faculdade, as coisas já estava muito mais conhecido também no meio, fazendo muito mais shows e tal. Pintou a participação do Quem Chega Lá de novo. E tanto eu quanto o Rafa quanto o Duca, que nós somos os 3 malandros da praça hoje, já tínhamos participado no ano anterior, individualmente, né? Então, por que a gente vai participar de novo no ano seguinte, de competição e tal? Não, mas é porque esse ano é em grupo. Eles querem que os comediantes façam um trabalho coletivo. Em vez de um comediante lá só fazer um número, eles querem que seja uma cena, alguma coisa nesse sentido. Então pode ser interessante, a gente vai mostrar o trabalho de uma maneira diferente, né? Que a gente até agora não mostrou. E na Globo, no Faustão, canhão de audiência, enfim, isso pode ser legal.
Se a gente mandar bem, tem um Zorra Total ali que a gente pode bater na porta, na mesma emissora. Vamos fazer. Aí a gente fez, o que a gente vai fazer? A gente não tinha nada, assim, a gente trabalhava junto, mas fazendo stand-up, cada um sobe no palco, faz o teu número, chama o outro sobe, faz. A gente não tinha nada junto, fazendo juntos. Assim. Aí a gente fez uma reunião e falou, cara, vamos fazer algo que seja fácil pra gente, que já seja baseado na gente. Né? Como a gente é carioca, a gente podia fazer uns três cariocas, assim, uns caras malandros e tal, não sei o quê. Então, aí o cego já é cego, faz o malandro cego, o Rafa ele fazia os textos dele de ser feio e tal, não sei o que, brincava com isso. Então o Rafa é o feioso que acha que é bonito pra caramba e tal. E o Duca fazia as piadas dele de lesado, de lerdo, de maconheiro, de que não percebe as coisas e tal. Vamos brincar com isso também. E pronto, aí surgiram esses três malandros. O cego, que era o que mais enxergava as coisas que aconteciam, o feio que se achava bonito, e o lesado que não sabia nunca o que estava acontecendo direito. A gente juntou isso, pronto, fizemos ali os três malandros, pegamos os nossos textos, escrevemos num dia só, mandamos pro pessoal do Faustão, o pessoal gostou, vem aqui mostrar pra gente. A gente foi lá, mostrou num dia, no domingo seguinte vocês estreiam. A gente estreou. Na verdade, a gente não estreou no domingo seguinte, porque teve uma operação na Rocinha, não sei o que, fechou o Rio de Janeiro, e a Globo não queria colocar a coisa dos malandros e tal, assim, que ele achou que poderia pegar mal. Embora nossos personagens fossem mais paspalhos do que qualquer coisa, mas a Globo tinha essa preocupação. Aí a gente estreou os 3 domingos depois. E aí sim, aí a gente fez a competição, a gente foi super bem, a gente chegou na final, a gente foi em segundo lugar, né? E a gente foi o Vasco da competição, enfim. Mas aí foi bem bacana porque a gente atingiu o nosso objetivo, que era aparecer o máximo de vezes possível, né? Mostrar o trabalho. Óbvio que quando a gente chegou na final a gente queria ganhar, mas assim, o objetivo principal já tinha sido concluído, que era aparecer o máximo possível na Globo, no Faustão, para mostrar o trabalho, para as pessoas verem e tal. E aí foi bacana, porque a gente conseguiu fazer com que o Sr. Sherman, que era o todo poderoso chefão dos homens 13, entrar ali, participar daquele ambiente, fazer participações. Eu fiz participação no quadro do Rodrigo Santana, fiz piadinha rápida, aquele Zorra do metrô na época. E aí, esse período todo, a gente na época sabia, nós éramos 3 personagens. Então, assim, o nosso humor, em termos de televisão, ou a gente faria no Zorra Total ou a gente faria na praça. A gente batalhava o Zorra Total por quê? Porque além de ser Globo, era perto. A gente é daqui do Rio, então, você atravessar a ponte lá, bater na Globo, apertar a mão dos caras, fazer o corre, tal, era muito mais fazer um ônibus ir para São Paulo, nem saber como que vai entrar no SBT, onde que fica o SBT, sabe essas coisas? Então a gente sempre, embora a gente soubesse, a gente até tinha um apreço pessoal, a gente até gostava mais da praça do que do Zorra, em termos de humor. O Zorra na época estava passando um período muito difícil, mas em termos profissionais seria bacana a gente participar do Zorra Total. Então a gente tentava. Quando a gente falou, cara, eu acho que vamos olhar para o SBT, vamos lá para São Paulo, vamos ver como é que a gente faz isso, como é que a gente conecta e tal. Aí o Duca, que trabalha com a gente, falou, eu posso ver isso, que minha mãe é prima do Carlos Alberto. Eu falei, tu faz isso agora? A vida inteira? Caraca, que mundo que você tá, cara? Ele falou, não, mas ele não fala comigo, quase não conheço. Então eu falei, cara, mas vamos. E de qualquer maneira a gente conseguiria também ter acesso, porque assim, o Matheus Ceará já era nosso amigo, já tava lá, o Manfrini, que é o Paulinho Gogó, trabalhava na praça e a gente já conhecia ele também, aqui do Rio e tal. Então o acesso à emissora ele não seria uma coisa tão difícil pra gente, embora a dificuldade fosse geográfica, no Rio, São Paulo e tal. Mas a dificuldade foi convencer o cara, porque eu realmente, o Marcelo lembrou, sua mãe, nossa, como é que ela tá, papai, traz ela aqui, aquela coisa toda. Carlos Alberto, um gentleman sempre, mas trabalho é trabalho, né? E aquela praça ali o sucesso que é à toa, ele cuida daquilo com o maior carinho, com o maior zelo possível. Então, assim, até pra gente, que já tinha uma certa proximidade por conta do Duca, que ele, tal, pra ele dar uma oportunidade pra gente, foi uns 6 meses de conversa, assim, de não sei, vamos ver, não tem não, lá pelas tantas, que ele falou, traz um material aí, vamos ver. E aí foi ótimo, cara, porque a gente precisava, a gente adaptou o nosso trabalho ao banco da praça ali, fizemos um quadro bacana, escrevendo, ensaiando pra caramba, pra chegar lá no dia não ter erro, fizemos assim com aquele sangue nos olhos, sabe? E aí no meio do quadro a gente fazia a galera rindo, a técnica rindo, a plateia rindo, Marcelo rindo, aquela coisa toda, a gente faz uma piada, e aí a plateia ri assim, aplaude e tal, aí ele levanta e fala, chega, acabou, não precisa mais não, já vi, o quadro é bom,
eles voltam, a gente faz o mesmo texto, eu vou botar no ar. Pronto, a gente entrou. Aí no dia 26 de setembro de 2013 a gente colocou o primeiro quadro nosso dos Malandros no ar no SBT. Aí dali, 2013 a gente fez de 15 em 15 dias e 2014 a gente já estava semanalmente fazendo o programa. E agora vocês gravam semanalmente, não é isso? É. Uma vez na semana vocês vão pra lá e gravam Isso. diversos episódios? Ou não, é um programa por vez. A gente grava toda quarta e a quarta que a gente grava o programa da quinta-feira da semana seguinte. Entendeu? Então, por exemplo, o programa que vai ao ar essa semana, a gente gravou semana passada. O programa que a gente vai gravar essa semana vai ao ar na semana que vem. É sempre com uma semana de distância, entendeu? Entendi. E, assim, eu acho bom, né, assim, essa história, né, sua, essa carreira que você, desde pequeno, né, você almejava essa parte artística, como você falou, essa firula, né, quando você gostava do futebol, e hoje você chegar, né, onde você chegou, com toda essa dificuldade, e você não vê, né, que não tem dificuldade nenhuma, e ser exemplo, né, na vida das pessoas. Você falou até que tem um livro também, né? Eu tenho um livro, infelizmente, editor, né, de ter que tirar mais. Felizmente, né? Infelizmente não trouxe, né? Mas felizmente a galera tem. É um livro muito bacana. É um livro de memórias, assim, eu quis registrar esses primeiros 10. Agora eu já estou com 12 para 13 anos de carreira. Mas eu quis registrar esses primeiros 10 anos de carreira, porque é óbvio, a gente se vai dar da nossa própria história, mas mesmo eu olhando de fora, eu falo, pô, uma história bacana, um maluco, cego lá de São Gonçalo, do nada, faz show, em 10 anos conhece essas pessoas todas e tal, e tá trabalhando, pô, acho que seria legal registrar isso e ter mais esse produto para oferecer para as pessoas nos shows, né? Faz um show, fala que compra meu livro e tal, bacana. E descobri que eu escrevo bem, né, livro, não sabia também. Então, tipo, chamei uma professora minha da época da escola para ser minha revisora. Ela, nossa, escreve bem e tal. História envolvente, todo mundo que lê acha bacana. Mas, cara, eu peguei e não consegui largar, fico muito feliz com isso, assim. E aí, fiz e dei esse nome de Eu Decidi Enxergar justamente para ter essa mensagem da decisão. O livro ele nem é motivacional nesse sentido, não fico ali falando essas coisas que eu falei aqui. O livro não trata disso, o livro trata de histórias de bastidores, de curiosidades, eu conto como foi esse processo todo, as coisas engraçadas, as vitórias, as derrotas que tem de bastidores, de vai no programa, acha que vai, não vai, não aconteceu, e vai e bate ali, e momentos de dificuldade, momentos de alegria, de euforia, de tristeza e tal, tudo muito ligado ao âmbito profissional. Dou uma pincelada ali na coisa pessoal, de como eu fiquei cego, tal, mas em determinado momento do livro pra frente é só a questão dos bastidores, dos programas de TV, de como eu me tornei artista, das oportunidades que eu tive, as que eu não tive, como foi a minha leitura e a minha visão de tudo que acontecia comigo ao longo daqueles anos, entendeu? Então é um livro interessante por isso, assim, eu ia finalizar ele era para ser de 10 anos de carreira, mas acabou que foi de 11, 12, porque eu só consegui lançar já no meio da pandemia, assim. Lá no final de 2020, fui lá no Danilo, inclusive, lancei lá, fiz entrevista e tal, e foi bem bacana por isso. Então, é isso. Eu sou um cara meio inquieto, né? Eu gosto sempre de estar fazendo projeto. Então, um dia eu estava tomando banho e falei, vou escrever um livro. Comecei a escrever, sabe? Eu gosto de estar fazendo coisas, assim. Aí, pô, me chamaram para assumir a direção artística do Teatro Municipal aqui de São Gonçalo. Eu falei, caramba, como que é isso? Mas fiquei entusiasmado com a possibilidade de ajudar a minha cidade a estar nesse circuito. Porque lá em 2009, eu, com 3 meses de carreira, faço um show aqui no Caneco 90, com Fábio Porchat, Marcos Veros, fulanos, Léo Jaime vindo, 800 pessoas. Eu falo, cara, essa cidade é potente, brother. Por que a gente não tem um teatro? Por que a gente não tem uma efervescência cultural? Não é nem que a gente não tem, a gente tem. Por que ela não é tão visível, né? Por que ela não é tão exposta, assim? Eu sempre Por que em Niterói tem teatro e São Gonçalo não tem? Por que as pessoas fazem show em Niterói e não fazem em São Gonçalo? Sabe? Isso sempre foi uma questão. Então, quando eu tive a oportunidade de participar desse processo, eu cheguei e falei pro prefeito e para as pessoas que me chamaram, eu falei, cara, pô, bacana, muito legal, sou da cidade, vocês estarem dando essa moral para mim, pensar em mim. Mas eu vou trabalhar aqui, eu quero que a gente faça 2 frentes. Primeiro é valorizar os artistas que estão aqui, estão começando, estão na correria, sabe? Como que a gente pode dar a oportunidade de ajudar essas pessoas?
pessoas e tal. E eu entendo que o teatro municipal da cidade tem que ser o principal palco da cidade. Então, existem outros lugares para a gente fazer trabalhos experimentais, trabalhos de artistas que ainda estão começando, mas é bacana que a gente traga essas pessoas para perto de alguma maneira para esse palco, para que elas almejem estar nesse palco, né? Como as pessoas almejam estar no Municipal de Niterói, almejam estar no Municipal do Rio, elas almejam estar no Municipal de São Gonçalo também, né? E uma outra frente era fazer São Gonçalo entrar no circuito nacional. Os artistas que são famosos, com público e tal, no Brasil inteiro, que eles venham para o Rio e eles não façam só o que eles faziam antigamente, que era Rio, Niterói, no máximo Petrópolis e ir embora. Não, faz Rio, Niterói, Petrópolis e São Gonçalo, né? Nova Iguaçu, eles fizeram o teatro deles lá, então faz Nova Iguaçu também, entendeu? E que Caxias possa ter o seu, que São João de Meriti, para que todas as cidades tenham essa efervescência cultural, entendeu? São Gonçalo tem essa potencialidade, sempre teve, e a gente está provando isso, levando os produtos para lá, os artistas fazendo 2, 3 sessões. Então a gente quer continuar trabalhando isso, para que tenha sempre essa simbiose e que seja um palco de todas as artes, né? Tem comédia, tem drama, tem balé, tem dança, tem música, palestras, enfim, workshops, que seja um espaço de multicultura e multiconhecimento nelas. Queria te fazer uma pergunta, mas assim, responda sem se comprometer, lógico e claro. Você falou que você passou por um período aí na Rede Globo, né? Você passou pelo teste do sofá, cara? Na praça é o teste do banco, né? Não, cara, todas as minhas experiências na Globo foram muito tranquilas. E assim, as pessoas falam muito, né? Exatamente. Existe muita mística e tal. Eu percebi a única coisa que eu percebia na Globo, mas era uma intuição minha, eu senti um clima de muita competição. Uma coisa que na praça, no SBT, tem e tal, acho que toda empresa tem, mas não é tão visível. Sabe aquela coisa que tu sente no ar? As pessoas assim, meio, cada uma, a pessoa chega, quem é esses caras novos aí? A pessoa, opa, seja bem-vindo, mas mais ou menos, sabe, né? Assim, é um clima maravilhoso, pô, não, melhor ainda, no SBT de maneira geral, você percebe as pessoas muito leves e tranquilas, trabalhando e tal. A Globo, por ser muito grande, né, geograficamente, é enorme e tal, tinha uma vibe diferente. Mas a gente adorava estar lá. A gente adorava estar lá porque, inegavelmente, a Globo é o maior complexo de entretenimento da América Latina, talvez. É uma cidade, né? A gente, enfim, cada um tem uma relação numa Globo na sua cabeça, né? Mas em termos gerais, assim, não só da Globo, mas a gente tem que ter orgulho da Globo. A Globo é uma Hollywood brasileira, assim. Ela é uma empresa fantástica, sabe? Uma empresa grande, eu falo isso com tranquilidade, estando há 10 anos na SBT, porque a SBT também é... O Silvio Santos fala isso, por que eu não posso falar, né? Tipo, a Globo, ela é um complexo, um conglomerado de comunicação, estúdios, as coisas funcionam. Estou falando também da Globo que eu conheci há 10 anos atrás, como é que está hoje, mas assim, imagino que esteja no mesmo nível, né? Então, as peças publicitárias, as peças artísticas que eles produzem são sensacionais. E erram e acertam como todo mundo, né? Enfim, a gente lá no SBT, além da qualidade da emissora, que é uma qualidade excelente em termos de... Mas eu acho que a alegria das pessoas de trabalharem lá é o que passa, eu acho, pela tela, sabe? Então, tipo assim, é uma emissora popular por causa disso. As pessoas se conectam, as pessoas se enxergam no Ratinho, no Celso Portiolli, na gente, no Carlos Alberto, no Silvio Santos, na Patrícia, né? Sabe? Uma empresa familiar, assim. Uma energia boa, né? Boa. Então eu acho que isso também é um lado positivo do SBT, que talvez não tenha a mesma grandiosidade tecnológica e tal da Globo, mas que tem isso, que é um ativo que não se compra, né? Você tem que construir isso. Isso é importante. E vem cá, você já... Eu realmente não sei, né? Até peço perdão por isso, mas você já foi em algum programa do Silvio Santos? Não conheço o Silvio Santos, nunca tive com ele, não sei nem se existe, se é sacanagem, sei lá, tem um cara fantasiado lá fingindo que é ele, não sei.
Mas não, cara, o Silvio, pô, é uma das poucas coisas que eu vi. Tem que ir logo, né? Tem que ir logo, assim. Eu quero muito ter essa oportunidade. Mas também eu tô bem tranquilo. Cara, e a vida é muito louca, né? Pode acontecer amanhã. Eu lembro que quando eu entrei pro SBT, nesse setembro de 2013, e as coisas começaram a acontecer em 2014, né? A gente tá gravando direto. Eu falei assim, bom, o sonho de ser entrevistado pelo Jô já era. Beleza, tá ótimo. Troquei um sonho de estar na praça, mas não vou mais dar entrevista no Jô porque eu tô no SBT. Os caras não me chamaram antes, não é agora que eu tô na praça. Então assim, tá eu uma vez atravessando a ponte num ônibus lotado, minha mãe me liga, fala que ligaram lá pra casa da produção do Jô, querendo falar de entrevista, ele, bom, já tem alguém querendo me sacanear, obviamente. Quando minha mãe desliga o telefone, toca, era a pessoa da Globo, eu falei, ó, mas eu tô no SBT, tô fazendo a praça. Ela, você trabalha na praça? Não. Eu falei, mas eu não tô contratado não. E era verdade, eu não estava contratado ainda, e isso foi o que possibilitou eu poder participar do programa do jogo, porque como não era contratado, não tinha problema. Então, assim, realizei um sonho, foi um dia super louco, que eu conto no meu livro, que a entrevista no Jô seria gravada numa segunda e a gente gravava a praça na terça. Aí choveu pra caramba na segunda, a entrevista foi transferida pra terça. No mesmo dia, a gravação da praça. Aí tinha que as duas emissoras se conversarem pra ver que horas que eu ia pra onde. Aí o cara da Globo chamou um motorista que se chamava Percival, porque ele era igual o Percival da Record, que trabalhava com o Sister Rezende. Aí eu saí com o motorista que era a cara do Percival da Record no carro da Globo indo pro SBT. Uma loucura louca esse dia. O cara ficou lá me esperando, o cara todo bobo com o carro da Globo do SBT, as pessoas não entendendo nada do que tava acontecendo. Aí eu saí, voltei pra Globo, cheguei meia hora antes, assim, de entrar no palco para ser entrevistado pelo cara, e eu nem sabia o porquê que eu tava na Globo. Por que me chamaram? Por que me chamaram esse tempo todo e me chamaram só agora que eu já tô na praça e tal? Aí é como é que é a importância de ser grato e das conexões. Aquele humor na caneca que eu fiz lá atrás, com a minha primeira participação na televisão, a menina que me chamou, que era a Lucila Vassimon, que era a produtora do programa, foi uma pessoa que eu sempre que as coisas aconteceram na minha vida, eu mandava um e-mail de agradecimento a ela, porque ela foi a primeira pessoa que me deu oportunidade na TV para a grande massa. Então, o pessoal do Faustão me chamou, falou, pô, Lucila, quero te agradecer. O pessoal do Faustão me chamou por causa do Jô aí, que eles me viram, muito obrigado. Fui no Faustão outro dia, pô, fui no Zorra, pô, Lucila, agora eu tô no Zorra, obrigado por tudo, sabe? Aquela coisa de ser grato mesmo, de se mostrar presente ali, de não só ser grato internamente, mas mostrar sua gratidão, né? E aí, lá pelas tantas, em 2014, quando eu nem mais pensava em entrevista no jogo, e isso eu só fiquei sabendo lá no dia, porque eu cheguei lá e falei, por que eu tô aqui? Aí a Lucila veio falar comigo, lembra de mim? Eu falei, caramba, tinha ouvido falar que ela nem trabalhava mais lá, achei que eu não ia contar. Eu falei, caraca, eu falar que você não tava mais aqui. Eu falei, não, eu trabalho aqui. Eu falei, que loucura e tal. Aí ela, você sabe por que você tá aqui? Eu falei, não, quero que alguém me diga. Aí ela que me contou a história, que o Jô chegou pra ela e falou, não existia mais humor na caneca nessa época, 2014, eu tinha pagado. O Jô chegou pra Lucila e falou, Jô, ô Lucila, separe uns 5 comediantes lá do Humor na Caneca, os que foram melhores, assim, que eu vou escolher um pra entrevistar. Aí ela me colocou no bolo e ele me escolheu. Eu, tipo assim, caraca, eu tava lá, fui escolhido pelo... Aí, enfim, era um sonho ser entrevistado pelo Jô. Desde criança eu assisti o programa do cara, com 11, 12 anos, tava de madrugada ouvindo aquele período que eu tinha ficado cego e que eu não saía e tal, a televisão, a rádio, eram as mesmas rádios companhias, o Jô foi uma excelente companhia. Então, assim, às vezes é mentalizar que as coisas acontecem. Silvio Santos estou lá 10 anos, ainda não tive a oportunidade. De repente, amanhã depois o cara volta, me chama, eu vou conhecer no Rio. Queria ter essa oportunidade, né, de conhecer, se apertar a mão dele, cara, é de verdade mesmo, cara, chegar a fotinha, tive no Silvio e tal. Vamos ver. É interessante, cara. Assim, eu também não quero tomar muito do seu tempo, eu sei que você tem a agenda cheia também, né? E é um prazer, né, ter você aqui com a gente, conversando um pouquinho, a gente ficou uma horinha aqui e realmente eu não quero tomar mais ainda esse tempo. Eu só quero agradecer mesmo pela sua presença, por você ter vindo, vindo até aqui conversar com a gente, bater aquele papo, o pessoal poder conhecer um pouquinho mais da sua história, saber exatamente coisas que você já passou no passado, por superações, né, que você teve, né, e todo dia, lógico, cada dia a gente tem uma coisa nova a superar, sempre coisas acontecem em nossas vidas,
E é importante que a gente não pode se entregar de forma alguma, né? E a gente vê você aí de pé, né? Bravo, guerreiro, tá aí, ó, com um livro escrito e tudo aí, não tem nem mais livro para vender, né? E isso é sensacional, sensacional mesmo. Só queria realmente agradecer mesmo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, esse bate-papo aí. Se tiver alguma coisa que você queira falar, de repente com nossos telespectadores aí a respeito, até mesmo de pessoas que estão passando por situações difíceis, por depressão, algum conselho, alguma coisa que você queira dizer, fica à vontade aí, tá bom? Não, quero mais uma vez agradecer a oportunidade, parabenizar aí por esse trabalho, que é muito bacana a gente poder estar aqui trocando ideia, pessoas estarem acompanhando, isso é muito legal, entendo, sei como é que é essa correria. Falar para as pessoas que existe um poder de decisão, assim. Ansiedade, depressão, tristeza não são coisas simples, são coisas sérias, não é frescura de ninguém. Respeitar isso, a gente precisa respeitar esse lugar das pessoas e a própria pessoa ela tem a possibilidade de achar um caminho. Agora, também por outro lado existe uma questão pessoal, né? O indivíduo ele tem o poder da escolha, ele tem o poder da decisão, né? Você tem o poder de tratar a sua depressão, já que depressão é uma doença. Você tem o poder de lidar da melhor maneira com a sua tristeza, né? Não é porque você está triste que você precisa paralisar a sua vida. Não é porque uma coisa deu errado que você precisa ficar limitado. Ou até mesmo achar que deu errado, porque dar errado faz parte. Então a gente pode até ressignificar o conceito de dar errado, né? A gente pode tirar aprendizados dos erros também, né? E entender que faz parte do jogo. Você não precisa quebrar o controle do videogame porque você perdeu a partida. Você se divertiu enquanto você estava jogando. Então existe uma forma de olhar diferente que a gente pode aplicar. E depende da gente. A gente tem esse poder de escolha, né? A gente pode escolher lidar com as adversidades de maneira diferente e lidar com as alegrias também. Tem coisas que acontecem na nossa vida que podem ser super melhor aproveitadas e a gente aproveita pouco, né? Um bate-papo com um amigo, então assim, fazer as coisas intensamente, assim, principalmente as coisas positivas. Porque às vezes você deixa de ter um dia bacana com a sua família ou de viver ouvir uma música de uma maneira mais entregue àquela música e tal, que vai te causar sensações boas, simplesmente porque você escolheu estar com a mente difusa ali. Então, enfim, a gente consegue ter esse poder de decisão, sim, não é fácil, é muito mais fácil falar. Então, a galera que está aí me ouvindo, que está passando por um período de adversidade, que está não sei o que, saiba que eu já estive nesse barco, saiba que nós estamos nesse barco até hoje, ninguém é feliz o tempo todo, 100% do dia, não acontece. A gente consegue lidar com felicidade, inclusive com as nossas tristezas, isso é possível, mas as tristezas vão acontecer. Se você não quiser ser triste, nem ficar incomodado ou desconfortável em nenhum momento da sua vida, você tem que pedir para Deus para na próxima vez você vir como leão, como rinoceronte, porque humano não dá, né? A gente tem essas questões, assim, faz parte da nossa natureza, justamente fazer parte da nossa natureza, a gente tem que lidar da melhor maneira possível, tá? Acho que o que eu posso falar é isso. Demais cara, vamos tentar levar a vida de maneira mais leve. Me sigam nas redes sociais, que eu estou sempre lá botando conteúdo de para vocês também, para a galera subir lá, as redes sociais que estão infestadas também de coisas que não são tão legais. É bacana a gente também conseguir promover um pouco de conteúdo gracioso para a galera, tá? Então eu coloco os trechos da praça lá, coloco os trechos do show, faço minhas piadocas, divulgo a agenda, então segue o Cego lá, que é bacana para a gente ter esse contato mais pertinho. O Cego Jefinho, @Cego Jefinho, com 2 F's, @Cego Jefinho, e que a gente possa se encontrar por aí, galera de São Gonçalo que esteja acompanhando, ocupem o teatro, vão no teatro, procurem saber. A gente tem uma cidade de 1,5 milhão de habitantes por baixo, né? Então as pessoas falam assim, pô, a divulgação do teatro não foi venda, a divulgação, a gente faz o nosso papel lá de ajudar a divulgação, mas ela é feita pelas produções dos espetáculos, né? Os espetáculos divulgam nas suas redes, nos seus veículos e tal, e a gente sabe que vai levar um tempo até que a cidade inteira entenda que existe aquele teatro, né? Que aquele teatro é nosso. Tem muita gente que não sabe, né? Que passa na frente e não, caramba, não sabia que tinha um teatro. Então, graças a Deus já tem muita gente que sabe, as sessões andam cheias, os espetáculos infantis, adultos e tal, de comédia, entendeu? Mas a gente quer mais, então é importante trazer o povo para perto, porque no final de contas
contas aquilo ali não é meu, não é do prefeito, não é de ninguém, é nosso, é da cidade, né? Um aparelho cultural para todo mundo tomar posse e usufruir da melhor maneira possível. É isso, quero agradecer mais uma vez. Assistam a Praça é Nossa, sigam nas redes sociais, ocupem os teatros e vamos que vamos. É isso aí, gente, tá lá. @CegoJefinho com 2 Fs, né? Exatamente. CegoJefinho com 2 Fs, siga lá, tudo quanto é lugar. Falou? E só para aproveitar que eu falei do teatro, é importante, caso tenha algum comerciante, alguma pessoa que queira apoiar a cultura, chega perto da gente, ajuda lá, a gente sempre tem que tentar trazer as marcas para perto do teatro também, que é justamente para viabilizar, para a gente conseguir ter a estrutura melhor para oferecer para os nossos espectadores lá, para a gente conseguir auxiliar também os artistas e as produções. Então, se tiver alguém aí disposto a ter a sua marca exposta, a fazer parceria, ou seja lá o que for, a gente também vai receber de bom grado, que é sempre importante a gente juntar forças aí para fortalecer a nossa cultura, beleza? É isso, gente. Obrigado, hein? Eu só tenho a agradecer pela sua presença, agradecer pela sua humildade, né, de estar aqui com a gente. Eu vejo que é uma forma que você também usa também de retribuir tudo que Deus tem feito na sua vida. E a gente costuma sempre falar, né? Existe uma semeadura. Quando você faz algo na vida de alguém, aquilo sempre retorna na sua vida, sempre multiplicado aí, muitas vezes mais. E isso eu tenho a agradecer mais uma vez aqui imensamente pela sua presença, você compartilhar um pouco da sua vida aqui com a gente, da gente ficar sabendo aí que não teve teste no sofá com você. Não teve. Não furaram o olho do cego. Foi tranquilo. Mas é isso aí, gente. Um abraço para todos aí. Deus abençoe sempre e a próxima segunda-feira tamo junto.